Eu acredito que o principal setor que a gente tem que estar de olho em 2023 para a Bolsa é o setor de varejo, exatamente porque é o setor que ninguém quer estar envolvido agora, tá? E eu acredito muito que o que está acontecendo nesse atual momento de dezembro, janeiro, é assim, ó, estava escrito até no Maquiavel, vamos fazer o mal de uma vez só e o bem aos poucos. Quais são as melhores oportunidades de investimento para 2023 de acordo com o Tio Uli, um dos maiores influenciadores de finanças e investimentos do Brasil? Renda variável no Brasil, renda variável nos Estados Unidos, fundos imobiliários, criptomoedas e muito mais. É a nossa série especial Melhores Investimentos para 2023. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bernardo Pascovitch, fundador do canal. Aqui a gente fala sobre investimentos, economia, finanças, criptomoedas, Bitcoin e muito mais. Se você está chegando aqui no vídeo, já deixa o seu like, aperta esse botão que é super importante pra gente. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com as outras pessoas e entre no meu grupo gratuito e exclusivo de criptomoedas e Bitcoin no Telegram. É o grupo que mais cresce no Brasil sobre esse assunto. Todos os dias análises gratuitas que vão te ajudar a investir cada vez melhor. O link está aqui embaixo. Dito tudo isso, bora pro vídeo e pra conversa com o Tio Uli. Agora com vocês, Tio Uli, segundo ele, com ego pequeno de carioca, o maior analista independente de ações do Brasil. É isso mesmo? Eu não conheço ninguém aí que tem mais seguidores do que eu e a gente está aqui querendo achar essa pessoa, né? Porque eu quero dar o parabéns para essas pessoas. Eu tenho 36 mil alunos aí também pagos, então eu quero agradecer muito pelo ano de 2022, B, porque eu acho que aquele nosso encontro do ano passado foi essencial para a gente colher esses resultados positivos aí no mercado financeiro em 2022. Sempre um prazerzaço estar com você. Apesar da Valeu. gente brincar muito lá no nosso grupo de networking, tenho um respeito enorme pelo teu trabalho. Valeu, Adoro igualmente. a maneira como você se comunica também com o teu público e é uma satisfação estar aqui, tá? Valeu, obrigado você pelo seu tempo, pela dedicação aí, por topar conversar. Bom, a ideia é a gente falar sobre 2023, depois desse ano de 2022, que foi difícil, né? Foi um ano puxado, complicado para praticamente todos os ativos. Cenário de inflação nos Estados Unidos, juro americano, recessão Europa, talvez recessão nos Estados Unidos, guerra Ucrânia, política brasileira, enfim. Rapidamente, o que você tira de 2022? Como que foi esse ano aí para você? Cara, acredito que assim, a primeira lição de 2022 foi no carnaval aqui do Brasil, né? Eu não sei se as pessoas lembram ou viveram isso. Quando teve a invasão da Rússia para a Ucrânia, o Bitcoin deu um pulo, né? Subiu quase 10% naquela segunda-feira, se eu não me engano, e depois o mercado ele começou a entrar numa tendência de queda. Acredito que isso foi uma surpresa para muitas pessoas que defendiam a tese do Bitcoin, que ele seria um hedge contra crises geopolíticas e também de outros cenários. Em relação à Bolsa Americana, eu acredito que o mercado ele está numa correção saudável, tá? Eu não acredito que a gente vai ver uma destruição de equities americanos de maneira da década perdida, que nem a gente viveu entre 2000 e 2010. Eu acredito que a gente, na verdade, está vivendo uma rotação ali de fatores nos Estados Unidos, tanto que o fator valor ele teve uma rentabilidade muito superior ao fator crescimento, que é o que domina ali as empresas como Meta, Amazon, a Netflix, o próprio Bitcoin, eu insiro ele dentro desse fator, e o mercado brasileiro ele ficou marcado aí pela crise política que o Brasil viveu e está vivendo ainda, né? E aí a gente volta para um cenário de juros extremamente altos, com a renda fixa tendo uma grande vantagem em relação à renda variável, em termos de risco e retorno, e eu acredito que isso pode ser a grande armadilha de 2023, achar que esse cenário ele vai perdurar e que a gente não tem mais chances na renda variável. Já quero deixar claro aqui que eu tenho um viés natural a acreditar que a renda variável é uma ótima alternativa de investimentos, porque eu me sinto mais seguro dentro dela e eu tenho um conhecimento onde eu posso surfar essas ondas do mercado financeiro, tá? Vamos lembrar que a gente teve um desempenho muito forte de algumas empresas como Petrobras
e Banco do Brasil esse ano, apesar da gente ter tido ali uma correção nos preços a partir do cenário eleitoral definido, a gente teve até ali setembro, outubro, a Petrobras performando muito bem, com grandes tendências, né? Esse é outro ponto que eu não sei se a tua audiência ela gosta de tocar, mas esse não foi um grande ano para os trend followers, né? Que é uma outra técnica que eu adoro advocar aqui. A gente viu trend following dar certo em alguns ativos específicos. A gente não pode deixar de falar do colapso da Luna, né? Essa talvez tenha sido a maior tendência que eu e os meus alunos a gente surfou aqui em 2022. Ali por volta de abril, a gente conseguiu observar o início de uma tendência de queda, enquanto a Luna estava por volta de US$ 91, e a gente conseguiu ver o colapso dessa moeda, o que chocou muitas pessoas. A gente conseguiu também surfar muito da tendência de queda que levou as criptomoedas aí do patamar ali de US$ 21 mil para o patamar de US$ 16 mil, que é o preço aí do Bitcoin enquanto a gente faz esse vídeo, com a crise da FTX. Ou seja, acho que 2022 foi um ano recheado de emoções, de aprendizados, e eu acredito que quem começou a investir ali em 2019 e está no mercado até hoje, fez um MBA com mestrado, doutorado, pós-PhD em mercado financeiro, porque a gente viu muitos cenários nesse triênio aí que a gente está encerrando agora. Pô, legal. Agora eu fiquei curioso sobre essa sua visão com relação à economia americana e esse não estrago generalizado. Porque o sentimento, verdade seja dita, é de uma catástrofe que deve acontecer em 2023, 2024, sei lá quando, né? Então, recessão, BlackRock, por exemplo, dizendo que será uma das piores recessões da história, né? Tem gente dizendo que a gente poderia ter uma quebra parecida com 1929, de uma queda de 90% do S&P. E aí eu fiquei curioso da sua visão. Claro que ninguém tem bola de cristal, né? Então ninguém vai cobrar de ninguém acertos ou erros, mas eu fiquei curioso só para entender por que você acha que, enfim, a gente não teria, seria mais uma correção saudável e não uma recessão profunda ou uma quebradeira generalizada como a gente viu em 2008, década de 80, 2000 ou até 29. Questão puramente estatística. Pega aí nos últimos quase 90 anos e veja quantos anos o S&P 500 ele teve 2 anos seguidos de queda, tá? E eu acredito que projetar para o futuro acontecimentos do presente ou um movimento natural do presente para o futuro, que é o que a gente está vivendo hoje, na verdade é um grande viés emocional que as Sim. pessoas elas acabam caindo, se envolver demais nas narrativas, né? Eu busco muito fazer os meus investimentos e ensinar os meus alunos que a gente tem que fazer investimentos baseados em evidências, e quando a gente faz isso num modelo fechado, né, totalmente objetivo, e eu gosto de usar o Factor Investing e o Trend Following como técnicas para surfar os movimentos do mercado, eu não vejo por que eu mudar o meu plano de ter um pouco em renda fixa americana, um pouco em renda fixa brasileira, um pouco em Value Investing, um pouco em Trend Following e um pouco também em Factor Investing. Então, fazer uma diversificação do teu portfólio de diversas técnicas, eu acredito que é uma maneira de você sobreviver no ano de 2023. Eu não tenho expectativas, eu vou dobrar meu patrimônio em 2023, toda a minha carteira. Eu não entro nunca para um ano pensando dessa maneira. Eu estou sempre buscando sobreviver mais aquele ano, porque na minha experiência de quase 20 anos de mercado financeiro, eu não vi ninguém que não fez nenhuma peripécia, mas que sobreviveu 20, 30 anos que não teve sucesso. Então, eu acredito que nesse ambiente de incerteza, o investidor ele tem que ter uma única prioridade: permanecer vivo em 2023. Pode acontecer esse cenário catastrófico? Pode. A gente não pode tirar isso do tabuleiro, né? Mas só que aonde que está a grande assimetria agora? É exatamente ir contra o consenso. E como o consenso ele está muito forte de que a gente vai ter um colapso, vai ter recessão, eu prefiro estar apostando no outro lado, que é dali que o ganho grande vem, né? Sim, sim. Legal. E aí, pô, pensando em 2023, claro que você tem um viés maior em ações, como você mesmo mencionou, mas para o investidor brasileiro, ele olha a Selic a quase 14%.
olha a curva futura do DI, precificando um DI para 2029, 2030, por volta de 12, 13, é um baita desincentivo para investir em ações, né? Se o cara pode ficar na renda fixa, com 110, 120 do DI, surfando esse juro alto, que a gente sabe que é ruim para a economia brasileira, mas se está disponível para o investidor pode também se beneficiar. O que você está olhando para 2023? Correto. É o momento de realmente ir para a renda fixa, sair das ações, ou, na verdade, deixar de aportar em ações, ou não? É o momento também de aproveitar oportunidades. E o que você está olhando, porque eu sei que você gosta de ações, então o que você está olhando em termos de pechinchas ou oportunidades em ações brasileiras, também com o novo governo, o cenário econômico, enfim? Então vamos esclarecer aqui que a gente sempre vai advocar para um portfólio diversificado, tá? Mas vamos entrar aqui na seara, vamos imaginar que a gente só pode ter uma classe de ativos no nosso portfólio. Eu apostaria em ações em renda variável, principalmente pelo é, benefício tributário que ela te dá, de você ainda conseguir receber parte da renda sem ser tributada. Eu não acredito que isso vai mudar em 2023. Eu acredito que o principal setor que a gente tem que estar de olho em 2023 para a Bolsa é o setor de varejo, exatamente porque é o setor que ninguém quer estar envolvido agora, tá? E eu acredito muito que o que está acontecendo nesse atual momento de dezembro, janeiro, é assim, ó, estava escrito até no Maquiavel, vamos fazer o mal de uma vez só e o bem aos poucos. Então, eu acredito que essa adaptação dessa filosofia econômica desse novo governo, ela vai se estabelecer agora. Depois, o mercado, como ele é uma própria máquina de desconto, ele não vai ter mais para onde cair. Então, a gente já está em patamares de preços baratos para as ações e a gente vê que vai saindo notícia ruim, vai saindo notícia ruim e o mercado não tem para onde cair. Porque acho que a gente chegou num fundo, né? E lembrando para os investidores, primeira coisa, não existe correlação entre ganho de PIB per capita e retorno por ações de um país. Ou seja, achar que existe uma relação entre essas duas coisas já é um erro. Se você quiser conferir com os teus próprios olhos, procure um artigo escrito pelo Jay Reader, que é o conhecido como Mr. IPO, onde ele fala de um estudo feito entre dados de 1900 até 2000, né? Então ele prova isso. Uma outra coisa é você entender que as empresas que estão listadas na bolsa, elas têm uma dinâmica diferente, elas conseguem capturar dinheiro mais barato, elas conseguem estar numa dinâmica nos seus mercados que não é uma dinâmica de oceano vermelho, ela está mais para oceano azul, elas têm a capacidade e flexibilidade de mudar planos, e a minha aposta em relação ao varejo é exatamente porque quando a gente tem um juro alto, como a gente está vendo agora, isso já está implícito nas taxas internas de retorno das ações. Ou seja, se a gente tiver uma mudança de cenário, e qualquer pessoa que pegar relatório Focus, todas essas estatísticas de previsões que são feitas, a gente sabe que recorrentemente essas previsões elas dão mais errado do que certo. Eu acho que é ali que está a grande assimetria. Então, se você não está muito confiante nisso, bota um pouco de estratégia barbell no teu portfólio, bota grande parte da tua carteira em títulos pós-fixados e bota um pedacinho de renda variável de empresas que têm grande parte do seu valuation ali na perpetuidade, que é o caso das empresas como Magazine Luiza, essas empresas de alto crescimento que tinham grandes expectativas, mas acabaram frustrando os investidores durante o ano de 2022 devido a essa alta aí nos juros futuros que impacta diretamente empresas que têm grande parte do seu valuation nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, tá? Então, o que está aparecendo para mim hoje em dia de empresas, além das empresas de varejo, né? A gente tem os frigoríficos, são empresas extremamente endividadas, que têm uma carga de juros muito forte na sua estrutura de capital e eles já estão refletindo esse novo cenário de juros. Então, se a gente tiver uma melhora nessas perspectivas, essas ações elas vão responder bem a esse novo cenário de menos pessimismo, né? Pô, legal, porque, cara, nessa série que a gente faz, a gente traz vários especialistas, né? Então a gente tá fazendo vídeos com várias pessoas, você é uma delas. E se eu pudesse dizer uma unanimidade
de setor para não investir em 2023 é varejo. Então, Exato. e aí, de novo, a ideia aqui não é falar quem está certo e quem está errado. O legal dessa série é justamente trazer opiniões e visões diferentes para quem está assistindo construir a sua própria convicção e a sua própria estratégia de investimento. Mas acho muito legal você ser o único a apontar o varejo como uma oportunidade de investimento, quando todo o resto está falando justamente o contrário, não invista em varejo em 2023. E é legal ver os seus E argumentos também, assim, porque faz sentido, né? eu acredito também que quem está assistindo esse vídeo tem que entender essa dinâmica das próprias redes sociais, Sim. desses especialistas que falam que têm certeza do que vão acontecer no futuro. Então, aqui a todo momento eu estou deixando claro que isso aqui eu não tenho certeza nenhuma, tá? A gente está trabalhando dentro de um contexto técnico para a Claro. gestão de uma carteira. E assim, eu não estou botando meu dinheiro nisso que eu estou falando com vocês agora, né? Eu tenho essas ações de varejo, eu tenho essas ações de frigoríficos, elas fazem parte do meu portfólio numa proporção pequena, mas assim, vocês têm que entender essa dinâmica. Eu sou o único aqui a falar de investir em varejo e talvez em frigorífico. Se eu acerto, pô, o cara foi o único que falou isso sozinho. Se eu erro, ninguém vai lembrar do que eu falei aqui. Isso É, aconteceu lá com o Noriel Rubini, aconteceu com o Taleb e vai continuar acontecendo para frente. Então tome muito cuidado com pseudo-especialistas que falam que eles sabem o que vai acontecer no futuro. Eu estou aqui jogando as cartas abertas, como eu sempre faço com todo mundo que eu converso. legal. E além desses, alguns mais senso comum, vai, por exemplo, exportadores de commodity, seja minério, seja petróleo, seja celulose, como que você está vendo essas áreas que acabam dependendo mais de crescimento chinês? E tem uma dúvida muito grande hoje sobre crescimento chinês, porque a China está cheia de surtos de Covid, ninguém sabe se vai abrir economia, se vai fechar a economia, como que vai reger tudo isso. Partido político também, Partido Comunista tem enfrentado manifestações políticas que não eram vistas ou não são vistas há décadas, né? E também bancos. Bancos, a gente teve uma grande dicotomia nesse ano, que é. Bom, sempre teve, né? Bradesco contra Itaú, mas esse ano foi muito diferente, né? Porque o Bradesco apresentou um resultado que chocou o mercado em termos negativos, e o Itaú, não que tenha sido excepcional, mas conseguiu se segurar melhor. Como está vendo esses dois setores, então, commodities e setor financeiro? Eu acho que commodities, a gente vai ver uma certa resistência do aumento do preço dessas ações, porque com esses juros mais altos que a gente está vendo nos Estados Unidos, fica cada vez mais caro para você estocar commodities, então as pessoas elas tendem a diminuir a sua exposição nisso. A gente também costuma ver que os múltiplos de empresas de commodities ficam baixos, como a gente está vendo aí com vários exemplos, exatamente quando a gente está no topo do ciclo, né? Em relação à China, a gente tem que ficar preocupado, porque o mercado de housing chinês é a segunda maior classe de ativos do mundo depois da renda fixa americana. Então, a gente está vendo ali muitas fragilidades. A gente não sabe como que esse novo ambiente de juros ele vai impactar essa classe de ativos, e isso vai mexer com o mundo inteiro, né? A gente, em relação a bancos, está tranquilo. Eu acredito que eles ainda estão baratos. A gente está vendo aí o Bradesco perto de uma vez o valor patrimonial dele. Mas eu acredito que dentro desses setores que se beneficiam de uma alta dos juros, Bernardo, a gente tem o setor de seguros aí, que ele, Sim, de alguma forma, ele sofre menos influência. Claro que a gente tem aí o movimento das insurance tech, né? Mas eu sim. acredito que essas empresas elas lidam melhor com essa ameaça e elas se beneficiam desses juros mais altos. Então, eu acredito que Porto Seguro seja uma alternativa boa aí para investimentos. Ela está passando por uma transição de gestão do Jaime Garfinkel para o Bruno, assumindo ali o comando da empresa. É uma pessoa muito competente, é uma empresa que se beneficia do aumento dos juros e a gente é subpenetrado em seguros pela própria natureza dos países emergentes. A gente costuma ver uma taxa de seguros por volta ali de 8, 9% em países como os Estados Unidos e Japão. Quando a gente vai para países subdesenvolvidos como o Brasil, essa taxa fica em torno de 4%. Então, para quem tem uma visão de mais longo prazo e acredita no reinvestimento de dividendos para construir uma posição, acredito que seja um bom momento para começar a se expor em empresas como a Porto Seguro, tá?
Eu acredito que ela tem uma vantagem em relação à BB Seguridade em termos específicos aí. Legal. E tem algum setor que você passa longe em 2023 aqui na Bolsa Brasileira? Setor ou empresa, sei Eu lá, sempre Cogna, IRB, Oi, tem alguma coisa aí que se passa longe? Sim, eu não olho muito o mercado dessa maneira, tá? Eu costumo diferenciar as empresas em empresas de beta alto e beta baixo. Por Ah, mais que isso seja algo mais técnico, eu acredito que a gente acaba selecionando melhor as empresas com base em fatores, tá? Então, todo esse papo que a gente está tendo aqui, eu estou tendo ele porque a gente está conversando, mas sim. eu não fico olhando para macroeconomia, eu não fico olhando para casos específicos, eu trato os investimentos em renda variável como blocos de ações baseados em estatísticas. Eu sou bastante técnico, bastante focado em números, tá? Então, se a gente focar em empresas de beta baixo e de baixo valor de mercado, em agregado, né? Quando eu falo em agregado, é comprar 10 a 15 empresas nessa mesma lógica, eu acredito que daí que virão os lucros mais seguros no mercado. Pegar empresas de beta baixo e empresas small caps. Então, quando a gente soma esses dois fatores, a gente consegue selecionar empresas como Energias do Brasil, a gente pegar a Sanepar, pegar a Copasa, que são empresas que estão no olho do furacão. Qualquer empresa que tem contrato de concessão com o governo, qualquer empresa que tem algum tipo de dedo estatal ali, atualmente ela está sendo vendida de graça porque as pessoas elas estão acreditando no pior cenário. E Sim. quando você é, frustrar essa expectativa, e você não precisa frustrar ela em todas as empresas, quando você faz uma carteira com 10 ou 15 ações, você tem a possibilidade de ter uma empresa ali te entregando um retorno de 60%, 70%, 80%, e aí a gente precisa ter a maturidade de entender. Quando eu faço uma carteira de 15 ações, eu vou ter 4, 5 ações que vão gerar 80% dos meus retornos e 80% das empresas vão gerar 20% dos meus retornos. A gente está acostumado a falar de retornos simétricos no mercado financeiro, só que isso não é realidade no mercado de ações de renda variável, tá? É por isso que você tem que treinar o teu psicológico, tem que treinar o teu emocional para aprender a lidar com frustração. Senão, você vai sempre achar que você está fazendo algo errado, isso vai tirar a tua confiança e você não vai estar investindo num momento como esse, tá? É por isso que eu gosto de falar que eu olho o mercado financeiro como se fosse um painel e eu estou pilotando um avião ali. Eu não preciso ter visibilidade do que está acontecendo na minha frente para eu conseguir sair com segurança do chão, voar, chegar com segurança de volta no chão e entregar os meus passageiros no local que eles querem estar, entendeu? Então eu dou Legal. muita ênfase na seleção de empresas através, principalmente, do beta baixo, porque existe um viés emocional das pessoas jovens a quererem pegar empresas do estilo loteria, né, que são as empresas de beta mais alto, e a gente, quando vê da onde que vem os retornos, realmente são das empresas de menor risco, né? Eles chamam isso de anomalia do beta, quando você vai para a literatura acadêmica buscar esse assunto. Legal. Para terminar, o que te tira o sono em 2023? Você falou aí de mercado imobiliário chinês, mas tem alguma coisa que tira o sono e fala, puta, se isso acontecer, ferrou, isso me preocupa realmente? Ou não? Ou você acha que, independentemente do que possa acontecer, você consegue ou tem estratégias para surfar alto ou abaixo? Cara, como eu uso o trend following, eu vou me beneficiar se eu tiver algum caos, algo muito ruim no ambiente, tá? Só que eu realmente fico preocupado com a tensão social que essas coisas vão Uhum. gerando. Porque vai ter um momento que não adianta você estar rico sozinho, você precisa que as pessoas estejam prosperando também. Sim. Então, eu, sinceramente, e eu costumo nem falar muito isso publicamente, quando eu vejo algumas atitudes sendo tomadas por essa nova filosofia desenvolvimentista, eu fico muito preocupado, porque eu acho que o maior mal que pode ser gerado para a sociedade é uma geração inteira ter um pensamento de que, pô, empreender não é bom, de que tomar risco não é Hum. bom, de que você focar na eficiência do governo não é bom, de que existe uma bala de prata para você não fazer nada e o governo tomar conta de você. Então, quando Sim. eu vejo essa mentalidade
se alastrando pela juventude, eu fico realmente preocupado, mas é mais como cidadão, como uma pessoa que quer ver o Brasil prosperar. Eu não acredito que isso vai é, crescer ao ponto da gente virar um dia Venezuela ou Argentina. Eu acho que, na verdade, isso é um terrorismo psicológico que tanto os grandes meios de comunicação, mas também muitos influenciadores, vendedores de curso fazem aí, porque dá muito resultado você botar Sim. a tua audiência num terror psicológico, você falar que você tem a bala de prata para salvar eles. Então eu fico mais receoso com os impactos sociais que essa visão, essa filosofia, essa maneira de pensar pode gerar do que qualquer tipo de acontecimento que vai fazer a bolsa cair ou subir, tá? E Legal. assim, para todo mundo que vive com esse medo, é, eu sugiro conhecer o Trend Following, porque isso te dá uma calma, né? E Sim. assim, vou ser técnico aqui, porque eu acredito que o nível da tua audiência é muito alto, tá, Bernardo? Quando a gente estuda finanças clássicas, a gente está partindo da premissa de que existe uma curva de distribuição de retornos normal, tá? Então, tudo é baseado nessa estrutura de que a gente vai ter ali, na maioria dos casos, acontecendo em 95% de dois desvios padrão. Sim. Quando a gente tem um evento que faz a gente ganhar muito ou perder muito, o trend following ele vai ser mais vencedor exatamente nesse momento. Por isso que encaixar duas estratégias no mesmo portfólio é a melhor solução para as pessoas, Sim. tá? Gente, eu vou falar aqui com toda humildade. Eu não estou tirando essa ideia da minha cabeça, não. Isso aí já está escrito em artigo acadêmico. Se você quiser procurar, procura um PhD americano chamado Clifford Asness. Ele é o CEO, o fundador de uma gestora totalmente quantitativa chamada AQR. Então, eles já escreveram esse artigo, ele foi escrito em 2018, e quem tem acesso à educação, sabe falar inglês ou curiosidade, já sabe desses assuntos. Então, aqui eu não estou reinventando a roda, eu só estou trazendo algo recente que foi provado academicamente para tirar esse pânico das pessoas, porque eu sei que tem muita gente que deixa de investir, tira o dinheiro das suas economias do mercado de renda variável com medo desses acontecimentos, mas só que isso é só falta de conhecimento no final das contas. Legal. Agora, para acabar, uma brincadeira rápida. Vou falar o nome de alguns ativos. Não é recomendação de investimento, não precisa justificar, mas você fala se compra ou vende para 2023. Ah, Beleza? Começando, S&P, S&P eu compro, Nasdaq, eu compro, Meta, Facebook, eu compro, Ibov, Ih! eu compro. Dólar. Dólar eu compro também. Porra, tem alguma coisa que você não compra, caramba? Bitcoin. Bitcoin eu não compro. Não compra? Bitcoin eu não compro. Não compro. Mas trada. Não compra, mais trada. Trado muito, trado muito. Sim. Poucas coisas a gente deveria vender, né, sem um método. Então, a maioria das coisas Sim. que eu falo que eu compro, porque a gente tem uma assimetria natural, porque está Sim. tudo muito depreciado e qualquer tipo de alívio que a gente tenha nos juros futuros vai fazer a renda variável correr muito, tá? E Sim, sim. eu quero deixar aqui uma pulguinha atrás da orelha de quem quer ficar 100% em renda fixa. Gente, quando o mercado ele sobe forte, você nunca mais recupera isso, tá? Então você realmente tem uma perda ali em relação à renda variável, que ela é muito difícil de você recuperar caso você perca. Eu tenho um conteúdo lá para os meus alunos que eu mostro o que acontece se você perder os 10 melhores dias desde 2000 e você estar dentro dos 10 melhores dias, né? Então, isso altera dramaticamente o teu retorno final. Então, para mim, isso eu falo assim, eu gostaria que todos os meus alunos tivessem já essa crença forte, né? Para mim, o grande risco é você estar fora do mercado. Não Sim. significa que você tem que estar 100% fora do mercado ou 100% dentro do mercado. Eu acredito que passou um tempo atrás aí, em novembro ainda de 2022, um vídeo do Stuber,
ele falando que eles têm que ter um mínimo de 15% e máximo de 30% em ações lá no fundo dele, né? Então isso já mostra que esses gestores eles sabem disso. Você não pode estar fora de algumas classes de ativos, mas gerenciar a exposição de maneira tática é super inteligente. Boa, legal. E só para te colocar aqui na fogueira, então, Cogna e IRB para 2023. Compra ou vende? Eu prefiro. Assim, vamos fazer um long short, né? Acho que daí fica melhor. Eu faço um long short comprando Cogna e vendendo IRB, tá? Mandou bem, mandou bem. Tiuli, super obrigado pelo papo. Parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve. Parabéns por tudo que você tem construído. Mais uma vez, valeu por ter participado, por ter topado conversar. Bom ano novo, bons investimentos e por mais papos nossos em 2023. Tamo junto, irmão. Satisfação enorme aí. Um beijo para todo mundo. Galera, um recado aqui que o Bernardo nem pediu para dar um recado, mas eu já vou dar um recado que eu sou um tagarela. É o Pode tocar. seguinte: em ambientes de extrema incerteza, de quase que desesperança das pessoas, é nesse momento que o melhor investimento vai ser investir na tua própria capacidade, tá? Porque se tem algo capaz de lutar contra todas essas forças negativas que a gente falou aqui nesse vídeo, é a tua resiliência, é a tua capacidade de continuar disciplinado e focado no teu objetivo, tá? Então, por mais que o mundo esteja um caos, você consegue prosperar nesse caos e isso só depende de você. E aqui eu vou botar um pouco da minha crença espiritual, né? Se Deus permitir e te der saúde, você pode fazer o que você quiser na tua vida. Então, vamos arregaçar as mangas e não vamos abaixar a cabeça nem os ombros, tá? Boa, gostei. Valeu, Tiuli. Abração e até a próxima. Bem, tamo junto. Só começo. Valeu. E aí, de tudo que o tio Uli mencionou nesse vídeo, o que fez mais sentido para você? Qual foi a principal reflexão que você sai dessa conversa para investir melhor em 2023? Comenta aí, eu quero saber como essa série está te ajudando a investir melhor. Faz também tudo o que eu te pedi no começo do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com as outras pessoas. É super importante e eu peço a sua ajuda para levar esse conteúdo de educação financeira para mais pessoas e para que mais brasileiros e brasileiras possam investir melhor em 2023. Entre também no meu grupo gratuito e exclusivo no Telegram sobre Bitcoin e criptomoedas. O link está aqui embaixo, você vai aprender a investir muito melhor. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau! Tá aparecendo aqui ao lado um vídeo que eu gravei com o Stormer sobre os investimentos para 2023. Onde que o Stormer tá de olho pro ano que vem, hein? Clica para você entender e aprender agora mesmo.